Bom, galera, experimenta fazer o seguinte: pega diferentes porções de gelo, põe numa leiteira, numa panela e leva ao fogo. O que é possível observar? Obviamente que quanto maior a quantidade de gelo presente, mais tempo demora para derreter. Mas já parou para pensar e medir a temperatura durante esse processo? O que será que vai acontecer? Quer saber? Então vem comigo que eu te explico mais. Bom, galera, aula passada a gente falou sobre o calor sensível, que estava associado à variação de temperatura de uma substância. Deve se lembrar. Agora a gente vai falar do calor latente, que ele está associado à mudança de estado físico. Então a gente sabe, classificamos o básico, os 3 estados físicos mais comuns, que são sólido, líquido e gás, vapor, tudo bem? Agora a questão é a seguinte: se eu quiser mudar a maneira com que as moléculas de um material fiquem agregadas, associadas, eu vou fornecer uma forma de energia térmica que a gente conhece, o calor. E aí o calor, ele vai ser responsável por modificar essas ligações intermoleculares. E isso nós vamos classificar como mudança de estado físico. Tudo bem? Vamos só relembrar aqui, ó. Para quem não lembra, para quem, professor, nunca vi na vida. Então esse é o momento. As fases são sólida, líquida e gasosa. Só que o detalhe é o seguinte: no processo endotérmico, recebi calor, eu vou o quê? Mudar de sólido para líquido. O nome dessa mudança é fusão. Maravilha? Agora, se eu já estou na fase líquida, recebo o calor e vou para a fase gasosa, eu vou chamar esse processo de vaporização. Que aí você tem que se lembrar, vaporização ela é dividida em ebulição, um processo turbulento que ocorre normalmente quando a substância está o quê? Na temperatura que nós chamamos de temperatura de ebulição, uma temperatura fixa que depende do estado de agitação das moléculas e da pressão externa. Temos também a calefação, processo rápido, em que a substância é exposta a uma temperatura superior ao seu ponto de ebulição. E também nós temos a evaporação, que é um processo mais lento, superficial, que não precisa chegar nessa temperatura. Agora, qual que é o detalhe? Quando a gente perde calor, então um processo exotérmico, ok? Ou se você gosta, mais chique, pode chamar de exotérmico, Se você está acostumado a tomar café na xícara, você vai observar aqui, ó, do gás para o líquido, eu vou chamar de condensação. Tudo bem? Ou liquefação. Já do líquido para sólido, eu vou chamar, olha que original, solidificação. Maravilha? E tem aquele processo que você só ouve uma vez na vida. Ou é naftalina, ou é gelo seco, que é a sublimação, que é a passagem da fase sólida direta para gasosa, ou o contrário. Tudo bem? Quando a gente falar em diagrama de fases, eu falo um pouquinho mais sobre ela, ok? Agora o detalhe é o seguinte: coloquei aqui, ó, fusão e solidificação estão ligados ao ponto de fusão, a temperatura com que o estado vai mudar de sólido para o líquido ou contrário. E o PE é o que eu vou chamar de ponto de ebulição, que é a temperatura específica para a mudança da fase líquida ou gasosa ou contrário. Tudo bem? Agora o detalhe é o seguinte: uma grandeza importante que nós vamos discutir é o chamado calor específico latente, que assim como o calor específico sensível, ele é uma característica da substância, tudo bem? Então uma maneira de você reconhecer a substância dentro do estudo da calorimetria, uma delas é através de seu calor específico latente, que também não depende da massa, Depende especificamente da substância trabalhada. Olha um exemplo: o calor latente de fusão do gelo, tudo bem? Há uma pressão constante, você sabe definir até a temperatura em que isso vai ocorrer. Por exemplo, para a água, há uma pressão de 1 atm, estou falando da temperatura de 0 graus Celsius. Mas o detalhe, o calor latente de fusão é interpretado como sendo a quantidade de energia necessária para que uma unidade de massa mude do estado sólido para o líquido. Então eu tenho um valor: para 1 grama de gelo transformar-se em água, eu preciso de 80 calorias.
Ah, professor, mas e se ao invés de derreter o gelo, eu quero solidificá-lo? Guarda isso. O calor específico latente de solidificação, ele tem o mesmo valor em módulo que a fusão, só que o sinal é trocado, tudo bem? Então, o calor latente de solidificação seria de menos 80 calorias por grama. Válido também, ó, condensação é o oposto da vaporização também, ok? Continua aí. Bom, galera, vamos formalizar então a equação que vai demonstrar o quanto de energia se utiliza na mudança de estado físico. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, o Qzão como quantidade de calor latente. Você fala, professor, mas é a mesma letra do sensível? É, porque calor é uma forma de energia térmica que, na verdade, a gente só diferencia durante a situação analisada. Se está variando a temperatura, chamamos de sensível. Se está havendo uma mudança de estado físico, chamamos de latente, mas o calor é o mesmo. E aí, ele é dado pelo produto da massa da substância com o calor latente dessa substância. Vale salientar o seguinte, para substâncias puras, e a gente vai evidenciar isso no nosso diagrama de aquecimento, que substâncias puras, mediante a mudança de estado físico, não variam a temperatura. Tudo bem? Então, a água, por exemplo, é uma substância pura. Então, sempre que ela estiver num processo de mudança de estado físico, a sua temperatura se manterá constante. Tudo bem? Agora, o detalhe é o seguinte. Como que eu analiso o sinal? A gente viu que calor ele pode ser positivo ou negativo dependendo da situação, se ele está recebendo ou ele está perdendo calor. Agora, no Qmacete ficava fácil porque variação de temperatura, se aumenta a temperatura, essa variação é positiva. Se a variação for negativa, indica um resfriamento. Mas e aqui? Como que eu vou trazer o sinal de positivo e negativo para o calor? Lembra? Vai ser através do calor específico latente. Então ele pode ser positivo em processos endotérmicos como fusão, como vaporização e até mesmo a sublimação do sólido para o gás. E aí nesse momento o calor é positivo e esse calor específico latente negativo indica um processo exotérmico. Isso quer dizer, estou falando em condensação, estou falando em solidificação ou, por que não, a própria sublimação, só que indo do gás para o sólido. Tudo bem? Então, nesse caso, o calor ele é negativo. Maravilha? Então, fica atento nesse ponto. Outra coisa importante é, de novo, analisar as unidades empregadas de modo usual e no modo oficial pelo Sistema Internacional. Vem comigo. Calor a gente viu na aula passada, sistema usual, calorias, Sistema Internacional, joule. Tudo bem? Massa, eu vou usar em gramas e no Sistema Internacional eu vou usar em quilograma. E para a gente fechar, o calor específico latente, sistema usual, como a gente viu na parte anterior, ó, é a quantidade de energia por unidade de massa. Então fica caloria por grama. Ou no Sistema Internacional, que fica joule por quilograma. Maravilha? Então, ó, continue empenhado, fica atento nas próximas aulas, porque aqui, ó, a gente explica mais. Um abraço!